Uniclac. Olá, tudo bem? Eu sou Luciana Medeiros, estou aqui junto com a equipe do LAC, à sua disposição, com um objetivo único, que é a sua aprovação. Tranquilos? O meu e-mail, professoralucianamedeiros@gmail.com. O meu Face, Luzinha Medeiros, pode mencionar, deixe lá seu recado. Luzinha, sou seu aluno do LAC, o curso do seu coração, tá certo? Que a gente vai estar lá, ó, batendo um papo online, tirando suas dúvidas, né? Que eventualmente possam acontecer, as dúvidas que eventualmente possam aí ocorrer. Vamos lá, meus bens? Vamos lá? Hoje nós vamos estudar a resolução do CNJ número 230. Agora, uma resolução recente, não é? Do dia 22 de junho de 2016. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, você sabe, não é? Um órgão aí de fiscalização do Poder Judiciário, que foi introduzido na nossa Constituição com a emenda constitucional número 45, certo? Aí que fica ao lado, né, do nosso STF, o nosso Conselho Nacional de Justiça. Muito bem, essa resolução 230, ela orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário, seus auxiliares, acerca dos direitos das pessoas com deficiência. Você já sabe que a nossa lei de inclusão à pessoa com deficiência, ela foi oriunda da ratificação da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, foi ratificado pelo nosso Estado brasileiro, e hoje tem tem status de emenda constitucional, porque passou por aquele rito de emenda constitucional previsto na própria Constituição, no nosso artigo 5º. Os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, que sejam aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação por 3/5, equivalem-se às emendas constitucionais. Então, essa resolução 230, ela dispõe, não é, de direitos sobre direitos de pessoas com deficiência. Muito bem, o que é que foi considerado pelo CNJ a fim de que ele baixasse essa resolução? A fim de que ele nos brindasse, não é, ao Poder Judiciário essa nova resolução. O que é que foi considerado? O que foi levado em conta para que essa resolução fosse elaborada? Bom, o que foi levado em conta foi uma série de disposições relativas aos direitos humanos. Direito das pessoas com deficiência, direitos humanos, são direitos humanos que você estudou aí no seu artigo 5º, que você estudou também, não é, lá, né, nos objetivos da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa, solidária, não é? Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, desigualdades regionais, né? Dentre os objetivos da nossa República. Então, o que é que foi levado em consideração a fim de que se fosse elaborada essa resolução número 230 de agora, de junho de 2016? Primeiro, levou-se em consideração a igualdade de todos perante a lei. O artigo 5º da Constituição nos garante que todos são iguais perante a lei, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à vida, a liberdade, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, sem nenhuma distinção, tá? Então foi levado em consideração a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à igualdade, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, VLISP, os 5 direitos fundamentais destrinchados naqueles incisos todos do artigo 5º. Também foi levado em consideração os princípios elencados na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tais como o respeito pela dignidade, não é? A autonomia individual, não é? A liberdade de fazer suas próprias escolhas, né? A independência das pessoas, a autonomia, liberdade, independência, dignidade de todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, a não discriminação foi levada em consideração, a plena e efetiva participação e inclusão social de todas as pessoas, não é? Também foi levado em consideração o respeito pela diferença,
pela aceitação das pessoas com deficiência como sendo parte da diversidade humana. Todos são iguais. O que nos diferencia é a forma de pensar. Então a Resolução 230, ela trata disso, ela levou em consideração tudo isso, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade, a igualdade entre homem e mulher, esculpido lá no inciso 2º, se eu não me engano, né? Do artigo 5º da Constituição, que diz lá: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ou é o 2º ou é o 1º? Eu acredito que seja o 1º, que o 2º diz lá: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É isso mesmo. Então, inciso 1º do artigo 5º da Constituição: igualdade entre homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, não é? Então, igualdade entre eles. O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência, pelo direito das crianças com deficiência de preservar a sua identidade. Tudo isso também foi levado em consideração, bem como foi levado em consideração a fim de que se fizesse, a fim de que se realizasse, que se estabelecesse, né, os artigos, os incisos, as disposições dessa resolução do CNJ, da resolução 230 do CNJ, foi levado em consideração que o conceito de deficiência é um conceito em evolução, assim como todo direito humano. O direito humano, por si só, ele está sempre em plena evolução. Se você já estudou direitos humanos para algum concurso, você viu que uma das características do direito humano é isso aí, ó, a evolução, né? Ele está sempre em plena evolução, modificação, sempre para atender de forma mais eficiente a inclusão de todas as pessoas com igual oportunidade, com igual condição de oportunidade no seio social. Então, a deficiência é um conceito em evolução, que resulta da interação entre pessoas com deficiências e as barreiras relativas às atitudes, ao ambiente, que impedem a sua plena e efetiva participação social. Tá certo? Essa plena e efetiva participação social sempre tendo como base a igualdade de condições com as demais pessoas. A acessibilidade foi reconhecida, né? Levando em consideração que a acessibilidade foi reconhecida na Convenção como princípio e direito de todos, inclusive da pessoa com deficiência, sendo também considerada garantia para o pleno e efetivo exercício dos direitos, tá certo? De todos os direitos. Então você tem que ter acessibilidade, a fim de que você possa ter acesso, a fim de que você possa exercer de forma eficiente, positiva, todos os demais direitos, tá certo? Inclusive que a pessoa com deficiência também possa exercer esses direitos. Também levou em consideração que as pessoas com deficiência têm o direito, como todos os outros, de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas. Lembra, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Então a pessoa com deficiência também tem direito de ser reconhecida como pessoa, em nome da dignidade da pessoa humana, tá certo? As pessoas aqui com deficiência, as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. E elas gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida, A Resolução 230 do CNJ, de 22 de junho de 2016, também levou em consideração que os artigos 3º e 5º da Constituição Federal de 88 têm a igualdade como princípio e a promoção do bem-estar de todos, sem discriminação de raça, sexo, origem, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A igualdade é um objetivo. O artigo 3º da Constituição, ele traz os objetivos da República Federativa do Brasil. Construir, garantir, promover, erradicar. Construir, garantir, promover, erradicar. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Construir, garantir, promover o bem-estar de todos, sem discriminação de raça, sexo, origem e quaisquer outras formas de discriminação. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Artigo 3º da nossa Constituição. E o artigo 5º, no caput, vem logo dizendo: todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade e igualdade. Então, a resolução levou em consideração que tanto o artigo 3º quanto o artigo 5º da Constituição trazem a igualdade como um princípio de promoção do bem-estar social, bem-estar de todos,
sem nenhum tipo de discriminação. E se é sem nenhum tipo de discriminação, também não pode haver discriminação com relação à pessoa com deficiência. Tranquilos até aqui? Também levou em consideração a efetiva prestação de serviços públicos de interesse público. Depende que a efetiva prestação de serviços públicos e de interesse público depende, no caso das pessoas com deficiência, de implementação de medidas que assegurem a ampla e irrestrita acessibilidade dessas pessoas. A ampla e irrestrita acessibilidade dessas pessoas, ok? Muito bem. Além disso, Luzinha, precisa saber isso. Você me perguntou isso, ó, vou ficar nervosa. Se você me perguntou isso, é claro que é preciso saber. Se está no seu edital, você precisa saber. Eu não estaria aqui conversando com você sobre isso se não fosse estritamente necessário para você gabaritar sua prova. Ah, Luzia, só vão cair duas questões que eu já falei. Uma questão certa coloca você lá em cima. Uma errada também faz você descer quantas posições? 300.800 posições. Tá certo? Não é bem assim, Luzinha. Vou botar pressão, mamãe. Lembra que tem uma música dessa? Eu coloco pressão mesmo, você tem que estudar. Você fica aí só no direito eleitoral, o tempo todo no direito constitucional, o tempo todo, e esquece de estudar a legislação. Chega na hora da prova, o que é óbvio não faz ser tão óbvio assim. O que é óbvio agora, na hora da prova, não é tão óbvio assim. E aí, olha o problema. Bom, vamos embora, né? Que isso não cai na prova. Vamos lá! A administração pública tem papel preponderante na criação de novos padrões de consumo e produção e na construção de uma sociedade mais inclusiva, razão pela qual detém a capacidade e o dever de potencializar, estimular, multiplicar a utilização desses recursos e tecnologias assistivas. Lembra toda aquela tecnologia assistiva? Se você estudou lá a lei de inclusão à pessoa com deficiência, se você já assistiu essa aula, você sabe do que nós estamos tratando, aqueles equipamentos que facilitam aí o dia a dia dessa pessoa. Então, estimular recursos e tecnologias assistivas com vistas à garantia, à plena acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. Muito bem, mas qual é a função básica, né, dessa resolução? O porquê dessa resolução 230 do CNJ e por que eu tenho que estudar ela agora? Luzinha, todo dia o concurso público arranja um negócio novo para estudar. Ó, bobinha, tão bonitinho. Porque a resolução determina que nos concursos públicos para o judiciário devem ser cobradas questões acerca da acessibilidade da pessoa com deficiência. Viu, fofinho, fofinha? Daqui a pouco a gente vai ver aqui na resolução. Então, a partir de agora, tá fazendo concurso para... vai ter que estudar, tá certo? Vai ter que estudar. Muito bem, qual é a função, portanto, da nossa resolução, Luzinha? É orientar a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário, que você estudou lá na Constituição, não é? CNJ, STF, STJ, TSE, TSE, né? Todos esses são órgãos do Poder Judiciário, conforme você estudou na sua Constituição. Então, orientar agora, essa resolução orienta a adequação dos órgãos do Poder Judiciário, né, e de seus auxiliares, os órgãos auxiliares do Poder Judiciário, que você também estudou lá no Direito Constitucional, em relação às determinadas, né, em relação às determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Então, a partir de agora, essa resolução orienta como o Poder Judiciário, seus órgãos e seus órgãos auxiliares devem se comportar diante dos direitos da plena efetivação dos direitos da pessoa com deficiência. Tranquilos até aqui? Muito bem, muito bem. Temos conceitos básicos? Temos conceitos básicos, sim. Alguns conceitos na nossa resolução e que você precisa saber. Esses conceitos são bem parecidos com os conceitos da Lei de Inclusão à Pessoa com Deficiência, tá certo? Beleza? Então, quem já estudou vai ver que isso aqui é bem parecido. Discriminação por motivo de deficiência, qualquer diferenciação, exclusão, restrição, sempre por ação ou por omissão. Quem estudou direito penal sabe, conduta omissiva, conduta comissiva, né? Qualquer restrição comissiva, qualquer restrição omissiva, qualquer exclusão, não é?
que faça, baseada, né, que tenha como fundamento a deficiência da pessoa. Então, qualquer diferenciação, exclusão ou restrição por ação ou omissão, baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute, o exercício em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, são consideradas discriminações por motivo de deficiência. A pessoa humana, ela tem direitos. A pessoa com deficiência também tem direitos. Você discriminar por este motivo, é você estar simplesmente deixando de atender aos dispositivos dos direitos humanos. Isso é direito humano, isso é liberdade fundamental de todos no âmbito político, no âmbito econômico, social, cultural, civil, etc, etc, etc. Tá certo? Então, isso é discriminação por motivo de deficiência. Você restringir, você excluir, você diferenciar por motivo de deficiência. Fazer com que a pessoa não consiga desfrutar, né, de seus direitos fundamentais de pessoa humana. Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização sempre com segurança e autonomia de espaços, equipamentos mobiliários, espaços urbanos. A pessoa com deficiência, ela tem o direito de ter acessibilidade, não é, a esses espaços, aos mobiliários, aos transportes, informação, edificação. Inclusive no que diz respeito a sistemas e tecnologias, né? Outros serviços, instalações abertas ao público, tudo isso tem que ser acessível à pessoa com deficiência. Então, acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com sempre autonomia e segurança de espaços mobiliários, equipamentos, edificações, etc., de uso público, de uso coletivo. Para isso, todas as pessoas com deficiência têm aí seus direitos garantidos, direitos de acessibilidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural, né? Tanto na zona urbana como na zona rural, tá? Ter acessibilidade a mobiliários, espaços, equipamentos, edificações, etc. Adaptação razoável também é um direito da pessoa com deficiência, significa as modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional, indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar, exercer com igualdade de oportunidades todos os seus direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, deve haver modificação, deve acontecer modificação, realização de modificação e ajuste para que a pessoa com deficiência possa usufruir, não é? De maneira eficiente, né? Possa exercer todos os seus direitos fundamentais, seu direito de pessoa humana. Então são os chamados aí ajustes e modificações. São as adaptações razoáveis para que a pessoa possa utilizar, usufruir de todo equipamento, de todo mobiliário, né, desde que não acarrete ônus desproporcional. Beleza? O desenho universal é aquele que todos, né, possam ter conhecimento, né, digamos assim, padronizar. Significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ao projeto. Então, todo mundo pode usar ali aquele equipamento público, inclusive a pessoa com deficiência, ela também pode usar. Então, significa a concepção de produtos, ambientes, programas, serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O desenho universal, obviamente, não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência quando necessárias, né? Aquelas barras, né, nos banheiros, enfim, que a pessoa possa ali se segurar com toda a eficiência a fim de que possa utilizar aquele equipamento, tá? Então, significa que os produtos possam ser utilizados por todos sem necessariamente, né, sofrer aí alguma adaptação. Todos podem utilizar da mesma forma. Então, é um desenho chamado desenho universal, tanto por aquele que tem deficiência, por aquele que não tem a deficiência. Tecnologia assistida ou ajuda técnica. Tecnologia assistida ou ajuda técnica.
significa equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade, participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos relacionados à atividade e à participação da pessoa, né? Então, tecnologia assistiva ou ajuda técnica, aqueles braços mecânicos, por exemplo, né, que ele ajuda, aquelas luvas que fazem com que as pessoas que têm uma certa mobilidade, uma certa deficiência, por exemplo, na mão, que possam segurar o garfo, enfim, tá certo? Tranquilos? Então, a tecnologia assistiva também é um direito da pessoa com deficiência. Comunicação, toda forma de interação, não é? Dos cidadãos, que abrange, entre outras opções, as línguas, não é? Inclusive a língua brasileira de sinais, né? A Libras, que chama Libras, não é isso? Muito bem, olha lá, significa toda forma de interação dos cidadãos, que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização, caracteres ampliados, etc. Por exemplo, no dia que você se matriculou aí no concurso, teve lá, procurou saber se você precisava, né, de uma ajuda especial, de aumento da letra, da prova, enfim, uma letra, né, ampliada. Então, tudo isso foi perguntado a você, né? Deve ter sido perguntado. As instituições, elas costumam perguntar, tá certo? Ok? Então, isso é chamado de comunicação. O atendente pessoal é aquela pessoa que possa ser membro da família ou não, que tenha uma remuneração ou não, mas que acompanhe a pessoa com deficiência, né, que assiste, que presta aquele cuidado básico, essencial ali, né, a pessoa com deficiência, claro, excluindo aí a sua capacidade técnica, né, ser excluídas as técnicas ou procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas, né. Você não deve ter necessariamente, só se você realmente for, mas você não deve ter necessariamente conhecimentos de um enfermeiro, de um médico, caso seja necessário. Então, o atendente pessoal, tem que ter um acompanhante também. O atendente pessoal é aquela pessoa, não é? Que seja membro da família ou não, que tenha uma remuneração ou não, mas que acompanha, que presta aqueles serviços básicos, essenciais, à pessoa com deficiência. Tá certo? Excluídas as técnicas, né, ou procedimentos identificados como profissões legalmente, né, estabelecidas, né? Então, a pessoa que presta esse serviço a essa pessoa, essa assistência a essa pessoa nas suas tarefas, nas suas rotinas diárias, tá certo? No seu dia a dia, no exercício de suas atividades diárias. O acompanhante, né? O acompanhante também é uma definição. O acompanhante é aquela pessoa que acompanha a pessoa com deficiência. Agora, o acompanhante, ele pode ou não realizar as atribuições do atendente pessoal, tá certo? Tranquilos? Pode ou não ser o atendente pessoal. É considerado um acompanhante, beleza? É aquela pessoa que acompanha a pessoa com deficiência, beleza? Tranquilos? Muito bem, a resolução também traz dispositivos acerca da igualdade e suas implicações. Da igualdade, né, das pessoas com deficiência e as implicações da aplicabilidade desse princípio da igualdade. Afinal de contas, somos todos iguais. O que nos diferencia é a forma de pensar. Isso aqui é a nossa Mafalda nessa chargezinha aqui, tá certo? Tranquilos aqui? Muito bem! A fim de promover a igualdade, adotar-se-ão com urgência, segundo a resolução, 22 de junho de 2016, medidas apropriadas, né? Dizem respeito a todo o judiciário brasileiro, apropriadas para eliminar, prevenir quaisquer barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras nos transportes, nas comunicações, na informação, barreiras atitudinais, comportamentos que excluem, né, a pessoa com deficiência, barreiras tecnológicas, devendo-se garantir às pessoas com deficiências, servidores, serventuários extrajudiciais, terceirizados ou não, pessoas com deficiência, quantas adaptações razoáveis ou mesmo tecnologias assistivas sejam necessárias, a fim de que se possa assegurar a acessibilidade plena, coibindo qualquer forma de discriminação. Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em junho de 2016, agora, não é? Ele determinou que é urgente para a promoção da igualdade entre todos,
não é? Que se adote medidas para se prevenir, né, qualquer barreira que impeça o acesso ao jurisdicionado, ao cidadão, à pessoa com deficiência, aos serviços, né, judiciais, beleza? Seja serventuário ou não, seja terceirizado ou não, mas que impeça barreiras arquitetônicas, barreiras tecnológicas, barreiras urbanísticas, barreiras nos transportes, na comunicação. Isso tudo deve ser banido, deve ser coibido, tá certo? A fim de que se possa promover a acessibilidade plena da pessoa com deficiência. E essa acessibilidade tem que ser uma acessibilidade com segurança e autonomia sempre. A acessibilidade deve ser uma acessibilidade com segurança e autonomia sempre, porque diz a nossa resolução, para promover a acessibilidade dos usuários do Poder Judiciário e dos seus serviços auxiliares que tenham deficiência, o qual não ocorre sem segurança ou sem autonomia, dever-se-á, entre outras atividades, promover. Então, para se promover essa acessibilidade dos seus serventuários, com segurança, com autonomia, tá certo? Daqueles que tenham deficiência, é preciso promover um atendimento ao público de forma pessoal, por telefone ou por qualquer meio eletrônico que seja adequado a esses usuários. O atendimento ao público no Poder Judiciário deve ser um atendimento adequado à pessoa com deficiência, inclusive aceitando e facilitando em trâmites oficiais o uso de línguas de sinais, o braille, comunicação aumentativa e alternativa, a fim de que todos possam ter acessibilidade à comunicação. Então, a partir de então, o CNJ determina que em todo o judiciário brasileiro o atendimento ao público seja acessível. Esse atendimento pode ser pessoal, pode ser por telefone, pode ser por qualquer meio eletrônico. E esse atendimento deve proporcionar recursos adequados aos usuários com deficiência, que possuem deficiência, pessoa com deficiência, a fim de que se facilite, né, tudo, o acesso aos meios oficiais, ao processo. Os trâmites oficiais devem levar em consideração, né, a língua de sinais, o braille, né, deve levar em consideração o aumento, né, comunicação aumentativa e alternativa, a fim de que todos possam ter aí garantido aí esse direito a esse acesso à comunicação, a atendimento ao público eficiente. Também deve ter adaptações arquitetônicas, as adaptações arquitetônicas nos prédios, né, do nosso judiciário brasileiro, que devam permitir aí a livre acessibilidade, o ir e vir, movimentação dos usuários, né, de forma com autonomia, com independência e com segurança, né? Então, adaptação arquitetônica que permita, né, as adaptações arquitetônicas que permitam a livre e autônoma movimentação desses usuários, tais como rampas, elevadores, vagas de estacionamento próximas aos locais de atendimento, Atenção, muita atenção. Ah, Luzinha, isso é óbvio. É óbvio agora, porque no dia da prova você pode se atrapalhar, o que não é da nossa vontade, tá certo? Muito bem, muito bem. O Estado, aqui é o Estado, né? O poder público, aqui está faltando, o poder público deve capacitar os membros, os servidores e terceirizados que atuam no Poder Judiciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. Então, o Poder Executivo, né, o Poder Público, o Poder Executivo deve capacitar, né, os seus membros, os servidores, os terceirizados que atuam aí no Poder Judiciário acerca dos direitos, né, da pessoa com deficiência. Né? Essas pessoas devem ser aí capacitadas, devem ser recicladas, a fim de que possam atender de forma acolhedora essa pessoa, a pessoa que tem aí uma deficiência, a fim de que se iguale, né, todos os direitos, que se permita a igualdade, o uso dos direitos
fruição dos direitos, o exercício dos direitos de forma igualitária com todos os demais. Atenção também, cada órgão do Poder Judiciário deverá dispor de pelo menos, grife porque vai cair na prova, de pelo menos 5% de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação de Libras, né? A linguagem dos sinais, tá certo? Brasileira de sinais, tá certo? 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%. 5% não são 6%, não são 3%, não são 4%, são 5%! Os órgãos do Poder Judiciário devem dispor de pelo menos 5%, se são 5, são 5% de servidores e funcionários e terceirizados, todos devidamente capacitados na língua dos sinais, na Libras, na interpretação da Libras, beleza? Muito bem, as edificações públicas já existentes, porque a nossa resolução é agora, do dia 26 de junho de 2016, as edificações públicas dos órgãos do Poder Judiciário já existentes devem garantir a acessibilidade à pessoa com deficiência, então vão sofrer aí uma certa modificação, né, uma certa adaptação, né, em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes, não é? Então aí os projetos aí arquitetônicos de modificação, ampliação, reforma dos prédios dos órgãos do Poder Judiciário devem aí sofrer essa modificação a fim de que se garanta o pleno acesso à pessoa com deficiência. Muito bem, atenção, continua aqui, atenção, para atender aos usuários externos que tenham deficiência, dever-se-á reservar nas vagas de estacionamento abertas ao público, vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, razoável, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas com deficiência e com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados, em percentual equivalente a 2% do total de vagas, garantido no mínimo uma vaga. Então, todo estabelecimento agora, todo estabelecimento do Poder Judiciário, todo órgão lá, todo prédio que funcione aí, um dos órgãos do Poder Judiciário deve garantir vagas, né, exclusivas, direcionadas para as pessoas com deficiência, para veículos que transportam pessoas com deficiência. E isso deve ser garantido no mínimo 2% do total das vagas, sendo no mínimo uma vaga, pelo menos uma vaga, 2% do total no mínimo, ou pelo menos, e pelo menos uma vaga para a pessoa aí com deficiência. Muito bem, mesmo se todas as vagas disponíveis estiverem ocupadas, a administração deverá agir com o máximo de empenho para, na medida do possível, facilitar o acesso ao usuário com deficiência às suas dependências, ainda que para tanto seja necessário dar acesso à vaga destinada ao público interno do órgão. Então, se não tiver vaga para a pessoa com deficiência, nós vamos, de forma máxima possível, estabelecer, não é, ali uma vaga destinada ao público interno mesmo, ao público lá, né, daquele órgão, né, vamos direcionar ali para aquela pessoa com deficiência, tá certo? Já que todas as vagas disponíveis estão ocupadas. Então, aquelas vagas de uso interno, daquela repartição, daquele órgão ali, né, uma daquelas vagas a gente vai tentar conversar com o serventuário ou não, a fim de que possa disponibilizar para aquela pessoa com deficiência. Tranquilos até aqui? Isso vai cair na sua prova. O que é óbvio hoje, na prova pode não ser tanto, tá certo? Muito bem, é proibido ao Poder Judiciário e seus serviços auxiliares impor ao usuário com deficiência custo anormal. Isso aí não tem o que se discutir. Serviço igual, valor igual. Então as custas são as mesmas, né, direto ou indireto, para o amplo acesso a serviço público oferecido, né? Serviço público tem como princípio, né, a modicidade, não é? Prestada a preços módicos, né? As custas judiciais aí serão todas iguais, são tabeladas, né? Não é porque a pessoa tem deficiência que deva pagar um valor diferenciado,
do que outra que não tenha deficiência, beleza? Todos os procedimentos licitatórios do Poder Judiciário deverão se ater para produtos acessíveis às pessoas com deficiência, sejam servidores ou não. Você sabe que a licitação é o procedimento administrativo através do qual a administração escolhe a proposta que melhor se adequa a seus interesses. Então, toda a licitação, Lei 8666, né, Lei Federal, né, a Lei Geral de Licitação, né, com suas outras tantas especificidades que você vai estudar aí no direito administrativo. Então, todos esses procedimentos licitatórios de escolha devem levar em consideração aí a acessibilidade das pessoas com deficiência, sejam essas pessoas servidores ou não. Os órgãos do Poder Judiciário deverão, com urgência, proporcionar aos seus usuários processo eletrônico adequado e acessível a todos os tipos de deficiência, inclusive as pessoas que tenham deficiência visual, auditiva ou de fala. Tranquilos até aqui? Tranquilo, né? Resolução tranquila, assunto bem bacana, mas de importância. Tá? Não negligencie a legislação. Estou falando toda hora. Ela é importante para o seu concurso. Se está no edital é porque vai cair. Se está no edital é porque... Luzinha, o que é que vai cair na prova? Tudo. Tudo o quê? Bom, tudo de tudo. O ideal é que você estude tudo. Tá certo? Tranquilos? Então, qualquer dúvida, professora Luciana Medeiros, @gmail.com. No Face lá, Luzinha Medeiros. Estou lá para tirar qualquer dúvida, ok? Vamos continuar no próximo bloco, vamos dar uma pausa. Até já, não saia daí.